Olá, sejam todos bem-vindos à primeira edição do programa Arquitetura, Meu Espaço, Minha Vida. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação em Arquitetura e Design da Uninter e é uma grande satisfação estar aqui com você. Esse programa, ele tem como objetivo compartilhar experiências que transformam as pessoas em decorrência dos espaços vividos. E se você tem alguma experiência que transformou o seu espaço, que impactou a sua vida, seja emocionalmente, fisicamente, mentalmente, manda um e-mail para a gente. Teremos o maior prazer em divulgar, em compartilhar essa experiência aqui. Manda! Vai aparecer aí o e-mail para que você nos comunique, posarquitetura@uninter.com. E hoje a nossa temática vai tratar sobre medicina e arquitetura, quando espaços e vida se encontram. E você aí do outro lado deve estar se perguntando, o que tem a ver medicina e arquitetura? Estão ao mesmo tempo tão longe e ao mesmo tempo tão próximos. Olha lá, ao longo do programa você vai chegar a alguma conclusão, hein? E essas áreas têm a ver com a promoção da saúde. Será que saúde é ausência de doença? Ou será que se refere à prevenção, se refere à promoção da saúde? É uma das conclusões que nós chegaremos juntos aqui. E olha só, de acordo com o censo do IBGE de 2010, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população declarou que tem algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas, sejam elas ver, sentir, ouvir ou mesmo caminhar ou subir degraus. Você sabia disso? Então, a gente precisa ter em mente o que é saúde. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a saúde é mais do que ausência de doença. Ela é um estado completo do bem-estar físico, mental e social. E alguns fatores aí podem colocar em risco a sua saúde, a nossa saúde. E vou elencar aí alguns deles, como as próprias mudanças sociais, o momento em que nós todos estamos vivenciando nesse ano de pandemia, o estresse causado por várias razões, sejam condições de trabalho, condições de saúde, as discriminações, o estilo de vida não saudável e até mesmo as condições dos espaços, os espaços construídos, aqueles em que muitas vezes geram barreiras, limites físicos, a iluminação. Será que a iluminação do espaço que você está aí agora, ela é adequada? A ventilação é adequada? Será que a temperatura do espaço em que você está é adequada? Será que isso implica no deslocamento, na mobilidade adequada? Será que isso não gera acidente? Você já caiu em algum espaço em decorrência de algum problema desse tipo? Vejam só, são vários problemas aí que a gente se depara todos os dias, seja em casa, seja no trabalho, seja nas ruas, seja praticando algum esporte. E é nesse ponto da arquitetura e da medicina que hoje eu trouxe um convidado muito especial
que é o Dr. Cristiano Saliba Uliana, para falar sobre essa experiência. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Cristiano. O Dr. Cristiano é médico formado pela Universidade Federal do Paraná, é ortopedista com residência no Hospital de Clínicas, mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em cirurgia do quadril e trauma ortopédico, é coordenador do Serviço de Cirurgia do Quadril do Hospital Vitabatel e Evangélico Mackenzie e diretor científico da Sociedade Brasileira do Quadril Regional Paraná. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Cristiano. Gostaria, então, de agradecer a sua ilustre presença em nosso programa e inicio perguntando e solicitando, então, para que você compartilhe uma experiência conosco que demonstre essa relação entre a medicina e a arquitetura, os espaços que relacionam as pessoas. Muito obrigado, professora Gisele, pelo convite. Dizer que para mim é uma honra estar aqui, principalmente nesse episódio que é a estreia do teu programa, e eu desejo muito sucesso. Tenho certeza que vai ter muito sucesso o projeto. Obrigada. E em relação à tua pergunta, existe uma questão governamental que mudou muitas vidas, e eu vou um pouquinho longe do Brasil, infelizmente. Talvez no futuro a gente tenha também medidas aqui no Brasil que sejam parecidas, ou se não melhores, que são medidas das organizações governamentais australianas. Uhum. Por quê? Porque quando eu estou falando de medidas que mudam a vida das pessoas, eu quero dar um dado aqui em relação a quedas, que é bastante um pouco da minha área de atuação, que é a ortopedia e especialidade no quadril, que as pessoas caem e isso traz uma morbidade, um problema muito grande para a vida das pessoas. Por quê? A gente sabe que 25% das pessoas que caem nunca mais voltam a ter o grau de mobilidade que tinham antes da queda. E pior, 30% das pessoas que caem, 3 a cada 10 idosos que caem, vão evoluir a óbito, podem morrer dentro do primeiro ano depois da queda. Então, quando que a medicina entrou lá na Austrália e mudou essa situação? Uma equipe identificou problemas nos domicílios das pessoas, porque 50% das quedas ocorrem nos domicílios, e atuaram de forma ativa, educando as pessoas de como se portar dentro de suas casas e também fazendo pequenas alterações nos ambientes que moram, e que a gente vai ver não são grandes alterações, absolutamente factíveis para qualquer um dos espectadores do nosso programa, e que isso aconteceu depois desse programa instalado. Eles conseguiram diminuir em 50% o número de queda dos idosos. Então, sem dúvida, isso trouxe para a população uma maior expectativa de vida. E as pessoas deixando de cair também vai ter muito mais atividade, terão muito menos problemas em locomoção, vão ter uma vida muito mais plena, porque vai uma vida com melhor habilidade, com menos dores, e que possam desfrutar ali da vida na quinta, na sexta, na sétima e na oitava década. E quando a gente faz um projeto arquitetônico, a gente precisa considerar a questão da temporalidade. Então, existe um projeto arquitetônico que inicia, vamos pensar numa família. Uhum. Então, seja lá uma família com uma criança, né, pequena, e aí, só que essa família ela vai crescer. Então, vai crescer não só pode crescer em quantidade, vamos pensar numa família tradicional, mas as pessoas, né, o casal, ele vai envelhecer. Uhum. Então, vamos imaginar que numa residência que tem normalmente 2 pavimentos, que pode ter 3 pavimentos, enfim.
essa questão da temporalidade de projeto. Então, isso precisa ser considerado. E aí, o que que acontece? Às vezes, pode chegar casos para você de um pós-cirúrgico, por exemplo, ou Uhum, acontece isso de chegar caso para você num pós-cirúrgico, uhum. em que é, o paciente depois pergunta para você, olha, o que que eu faço? Sendo que na minha residência eu tenho 3 pavimentos, ou eu tenho um degrau, eu tenho uma casa que não é adaptada a uma condição ideal para esse pós-cirúrgico? Acontece isso ou não acontece? Isso é um fato que acontece com grande frequência. Acho que são dois pontos que você elencou que são fundamentais. Eu vou começar respondendo tua última pergunta e depois eu vou voltar um pouquinho com o começo da tua frase. Primeiro, a gente tem muito paciente que sofre alguma queda ou mesmo que passa por alguma cirurgia, sei lá, tem uma artrose do quadril, do joelho, e vem aquela dúvida: doutor, quando eu voltar para minha casa, para o meu ambiente domiciliar, como que eu posso me portar? Porque eu moro numa casa de um sobrado de 3 andares, minha cama fica lá em cima e a cozinha fica lá embaixo e eu preciso comer e o meu marido fica ali no meio trabalhando. Como que a gente faz? Então, é muito frequente essa dúvida das pessoas. Normalmente a gente tem realmente que fazer algumas adaptações que sejam temporárias, mas normalmente eu indico realmente que a gente faça com que o ambiente de sono da pessoa e de descanso seja no mesmo andar que os ambientes mais de utilidade, por exemplo, a cozinha, os banheiros onde ela toma banho. E isso é muito frequente a gente ter que fazer esse tipo de adaptação nas casas. Então, é gente descendo cama para o andar térreo, é o terceiro andar que ela não sobe por 3 meses até ela subir, descer a escada. Porque ela me pergunta, eu posso subir escada? Na grande maioria das vezes você pode subir escada. Mas você que está em casa, pense quantas vezes você sobe e desce escada enquanto você fica um dia na tua casa. Então isso é multiplicado por 5, por 10 vezes. Então realmente a gente tem que adaptar. E pensando naquela questão atemporal, que eu achei interessantíssimo que você levantou, é porque quando você tem ali na faixa dos 30, 40 anos e as pessoas querem construir casas, na maioria das vezes elas vão trazer para os arquitetos o sonho que eu quero, uma casa de 2, quero uma casa de 3 andares, aquele ambiente amplo. E tem, com grande frequência, eu vou visitar casas às vezes e olho aquela escada enorme já na entrada da casa e fico pensando que aquela pessoa mudou, provavelmente construiu a casa para usar 5 anos. Porque se ela pensou em usar a casa por 30, 35 anos, eu acho muito difícil que quando ela tiver 82, ela consiga subir essa escada com segurança. Então, acho que a gente tem que pensar na hora de fazer esse projeto, e aí que eu acho que a gente pode fazer essa interseção medicina-arquitetura, não só no hoje, mas a gente tem necessariamente que pensar no futuro e nas possíveis dificuldades de mobilidade e de riscos que a gente pode correr no futuro. É importante aí ressaltar também a questão da arquitetura inclusiva, da arquitetura acessível. Então, nós temos uma norma de acessibilidade, que é a 9050, que inclusive teve uma atualização agora em 2020, que fala sobre a questão de mobiliário, de dimensionamento, fala sobre sinalização, que tem algumas implicações, algumas recomendações, e é o desenho universal. Então, quando nós abordamos a questão do desenho para todos, não significa que é o desenho somente para mobilidades reduzidas, não, é para todos. Então, essa é a arquitetura inclusiva. Tem algumas imagens que foram separadas, aí, selecionadas, né, que eu acho que vale a pena aí serem comentadas pelo Dr. Cristiano, com relação aos espaços
tem alguns espaços internos, tem alguns espaços externos com relação à mobilidade, com relação à acessibilidade, com relação ao conforto também. Vale a pena aí, doutor Cristiano. Fazer alguns comentários, então. Esse primeiro slide que nós separamos, ele significa a casa segura. E aqui a gente está falando de um braço que é fundamental na medicina, que é a questão da prevenção. Então, a prevenção de quedas, ela está relacionada diretamente com um projeto de uma casa segura, que nos próximos slides nós vamos comentar algumas situações dentro do domicílio que devem ser evitadas para que as pessoas não caiam. Então, por exemplo, nessas duas primeiras imagens, a gente vê ambientes mal iluminados. Então, a gente sabe que a maioria das quedas ocorrem de noite e muitas vezes porque o ambiente está escuro mesmo. Então, aquela pessoa que tem, às vezes, uma vontade de ir ao banheiro de madrugada e acorda e o ambiente está escuro e ela tropeça no chinelo, por exemplo. Isso pode, nessa pequena queda, trazer consequências devastadoras. Pode fazer uma fratura e uma necessidade de cirurgia, por exemplo. Então, a gente sempre lembra dos ambientes estarem bem iluminados. De preferência, as pessoas devem dormir com a luz acesa. Mas quem não consegue, tem que ter alguma chave de luz com muita boa acessibilidade para que seja praticamente um movimento automático quando acorde e já ilumine o ambiente. Às vezes uma fita de LED bem posicionada, bem localizada, pode ajudar nesse processo, né? Então, uma boa arquitetura pode ajudar ou contribuir nesse processo também. Então, podemos continuar ali. Aí é um outro exemplo, né, dessa questão. A questão aí, bom, você comentou à noite, mas a iluminação diurna, e aí eu acho que vale a pena comentar também a questão, claro, a gente está falando dos aspectos físicos e barreiras e limites, mas é importante a questão neurológica, já que falamos ali da iluminação diurna, o quanto é importante a luz do dia, que às vezes as pessoas também falam tanto da luz noturna, né, da luz artificial, mas o quanto é importante também a luz do dia para que os hormônios funcionem corretamente, né, que tenha a questão da melatonina e tudo mais, né? Perfeito, o aspecto psicológico do ambiente bem iluminado. E também aqui vou também puxar a sardinha um pouco para a ortopedia. Se você tem uma grande janela que permite entrar raios de sol, você já pode fazer um banho de sol que melhora a vitamina D. E assim você vai estar fazendo a prevenção da osteoporose também. Então, essa é uma questão bem importante, que a gente sempre lembra que os ambientes podem tornar-se escorregadios, né? E os dois ambientes dentro da casa que a gente mais considera que essa situação pode acontecer é o banheiro e a cozinha, né? Que é onde a gente usa bastante água. Então, aqui existe assim uma recomendação dos programas de casa segura de que utilizemos fitas antiderrapantes nesses ambientes. Então, cuidar muito quando o piso é muito escorregadio e às vezes ali derrama um pouco de água do box, ou mesmo está lavando uma louça, ou teve um vazamento. Ou mesmo a umidade do próprio espaço, né? Mesmo a umidade do próprio espaço, e isso deve ser, sem dúvida nenhuma, planejado na hora de um projeto, de uma casa, para que o piso não seja muito escorregadio. Aí eu destaco a questão só voltando ali um pouquinho, a importância do arquiteto na especificação dos materiais. O quanto é importante especificar bem, corretamente e de maneira eficiente. Que nem sempre, né, o custo, seja ele o mais barato ou o mais caro, é o ideal. Porque eu falo isso porque às vezes o cliente fala assim, ah não, eu quero o mais caro, é o ideal. E nem sempre o mais barato é o ideal. O correto é o ideal para aquele determinado espaço. Então, que ele seja resistente, que ele tenha a manutenção ideal, que ele tenha
a questão da umidade, que ele seja consideradas as questões acústicas, térmicas e tudo mais. As questões agora não, sempre, as questões de saúde, as questões de segurança, as questões de toxicidade, porque tem muitos materiais que foram empregados quando na fabricação de determinado material que gera a questão de toxicidade mesmo do ar. Então as pessoas vão respirar e ficam inalando aquele material tóxico. Então isso tem que tomar cuidado também na hora de especificar. Mas voltando, e uma outra questão também é a própria sinalização. Então ali, né, então mostra, além de especificar corretamente o material, sinalizar corretamente. Isso aí quando a gente, né, frequenta ambientes públicos, né? Acho que isso é uma questão de segurança bastante importante, que é como aquelas placas que as pessoas estão fazendo algum tipo de trabalho que pode molhar o chão. Isso é fundamental, realmente, essa sinalização em ambientes públicos para que evitemos os acidentes, né? Essa imagem, assim, a primeira palavra que vem à minha cabeça é bagunça, né? Então, parece que é um lugar comum, mas de certa forma um ambiente bagunçado, em que os objetos estão espalhados pela casa, eles proporcionam um risco bem objetivo para quedas e para acidentes que às vezes podem acontecer. Então, a recomendação é que realmente os ambientes de casa estejam bem organizados, com cada objeto no lugar, porque a pessoa automaticamente pode não esperar que um objeto esteja ali esteja no chão e ela tropece e possa cair. Então, cuidar bastante com a organização dentro do domicílio. Vou começar a falar do banheiro, depois você Tá complementa, bom. assim, eu acho que assim, projetos de banheiro é um assunto muito interessante, que é uma interseção importantíssima da medicina com a arquitetura. Do ponto de vista médico, o que a gente quer evitar é que o paciente tenha uma queda lá dentro do banheiro e dificuldade de mobilização. Então, essa acessibilidade que pode ser feita, ela decorre de implementação de barras de segurança, e a gente, assim, medicamente, acha que a barra tem que ser em dois níveis, um nível que o paciente esteja sentado e outro nível em que ele esteja em pé, dependendo da situação, né? Então, para ele se secar, ele deve fazer mais em pé, às vezes escovar os dentes em pé, mas quando ele utiliza o vaso sanitário, é importante que ela esteja ali na altura para que você tenha uma boa segurança na hora de levantar. E outra coisa bem interessante, que daí do ponto de vista da medicina do quadril, é que alguns pacientes fazem uma reforma para levantar um pouco a altura padrão do vaso sanitário, porque isso auxilia bastante na hora de levantar. Então, isso biomecanicamente é muito mais fácil você levantar de um assento alto do que de um assento baixo. Então, isso também é uma situação que pode ser trabalhada no ambiente do banheiro. Aí a outra questão para complementar ali, tem várias questões, né, de banheiro, é a questão do dimensionamento, de ter ali pelo menos um diâmetro de 1,5 m, que é o diâmetro para a cadeira de rodas. Então é uma outra questão que está na norma, né, na 9050, que deve ser levada ali em consideração. E os materiais, né, que devem ser laváveis e que devem ser antiderrapantes também. O que está fazendo essa buzina, né, na nossa conversa? Na realidade, existe uma recomendação, essa buzina é mais lúdica, na verdade. É porque quando o paciente tem uma queda dentro do domicílio e essa queda que provoque uma fratura, a gente pode ter muita dificuldade em chamar o cuidador ou o familiar. Então, na verdade, essa buzina está ali para chamar a atenção que alguns artifícios devem ser instalados, sejam alarmes de fácil acesso, ou aquele telefone que você já tem ali sem muito pensar,
para ligar para uma filha, para um filho. Caso a gente tenha um acidente, eu já tive pacientes que foram encontrados vivos, mas depois de um dia, porque caiu, moram sozinhos, caiu, não conseguiu sair do banheiro, e aí a filha ligava e não atendiam, e depois de um dia que a pessoa foi encontrada lá num estado, enfim, muito triste, porque ficou mais de 12 horas no chão com uma fratura. Então, a gente tem que atuar nessa forma de prevenção, de ter no nosso ambiente alguma forma de chamar auxílio e pedir ajuda. Bom, nós temos ainda um tempinho, então eu queria fazer uma pergunta para você, para que nós pudéssemos abranger o nosso público espectador sobre algumas instâncias. Então, nós temos aí do outro lado gestores públicos, nós temos alunos, nós temos o Brasil todo, nós temos o mundo, nós temos gente do mundo inteiro nos ouvindo, nos vendo. Então, eu queria, se você pudesse, deixar algumas orientações para os profissionais da saúde, para os profissionais gestores públicos, para os profissionais que trabalham na área técnica, seja da arquitetura, seja da engenharia, já que nosso tema é, né, da arquitetura, e para as pessoas que estão em casa. Então, como que elas podem se cuidar dentro da sua realidade? Então, você poderia fazer assim, essa conclusão para nós? Com certeza. Essa parte da prevenção é uma parte que eu gosto muito. A conversa, a orientação com nossos familiares, ela não é difícil de ser feita. Eu fiz até um texto esses dias questionando as pessoas qual foi a última vez que você perguntou para o seu familiar se ele está tratando osteoporose, por exemplo. Você sabe se o teu pai, se a tua mãe, que já passou dos 70 anos, tem osteoporose? Então, esse tipo de situação que é no domicílio, você vira do lado e fala, pai, que tipo de pijama que você está usando? E ele vai te falar, eu uso um pijama de botão, igual o meu jaleco aqui. Na verdade, da hora que ele vai ao banheiro, ele perde muito tempo, ele pode ali ter uma emergência e pode sofrer um acidente. Então a gente recomenda que os calçados sejam calçados antiderrapantes, que as pessoas não andem de meia em casa, que as roupas sejam de fácil acesso, a gente recomenda roupas com elástico. Sempre perguntar para o idoso se já caiu, porque muitas pessoas escondem as quedas, porque tem vergonha, porque tem medo. Então pergunte para o seu familiar. E se você que está nos ouvindo já caiu e não quer contar para o teu filho, é importante que você conte, porque essas pequenas quedas que não geraram nenhum tipo de situação de cirurgia ou de fratura, ela é sim um sinal amarelo de que novos acidentes podem ocorrer e aí sim a gente não tem mais como prevenir. Aí a gente vai ter que tratar. E para o pessoal que está desenvolvendo projetos arquitetônicos, para o pessoal da gestão pública, é muito importante a gente lembrar que as pessoas envelhecem. Então, eu acho que, eu vejo, como eu falei, muitas casas pro agora. Eu acho que não teria problema nenhum um arquiteto passar para o proprietário e falar assim, vamos pensar mais no futuro. Quem sabe você não faz essa casa térrea, quem sabe você abre mão de um ambiente que talvez você não use muito daqui 5 anos. E essas pessoas pensando junto, eu tenho certeza que trará um bom resultado, claro que no médio, claro que no longo prazo, mas eu acho que todo mundo pode ajudar nessa questão da interseção medicina com arquitetura. Eu quero agradecer muito, muito a sua participação. Eu tenho certeza que sensibilizou todas as pessoas aí do outro lado. Eu espero que você possa rever o seu espaço. Eu espero que você possa questionar as pessoas aí do seu lado. Eu espero que você possa se questionar sobre todos esses temas que nós conversamos hoje. E eu espero que, de alguma maneira, esse entendimento,
entre a arquitetura e a medicina, esse entendimento entre as áreas, essa união entre as áreas em prol da saúde, em prol da promoção da saúde possa efetivamente acontecer. E se você tem uma experiência que possa ser compartilhada, entre em contato conosco, teremos um enorme prazer em conversar, em compartilhar aqui, em discutir esses temas. Então, tá aqui, pós-arquitetura@uninter.com e nos encontramos na próxima edição do programa. Até mais!